Sejam bem-vindos ao podcast em 2024. Para mim é uma alegria muito grande receber amigos queridos, feras da odontologia, no maior congresso de implantodontia da América Latina. Queria agradecer a toda a comissão organizadora da VM, a New Dental Care, que é o patrocinador desse podcast, para um bate-papo entre amigos. Na verdade, não tem roteiro, aqui tudo vale, são pessoas que construíram as suas carreiras aí dentro de muito sucesso, uma construção que vem de muito tempo. Vou ter a oportunidade de fazer perguntas individuais, perguntas para todo mundo e vamos bater papo. Então, estão comigo aqui vários amigos queridos. Vou começar apresentando o professor Jamil Shibli, grande amigo de muitos anos. Bem-vindo, Jamil. Obrigado por estar com a gente. Obrigado pelo convite, Fabinho. Do meu lado aqui também, amigo, irmão de muitos anos, professor Roberto Pessoa. Bem-vindo, Roberto. Obrigado. É um prazer, Fabinho, estar aqui com você também, bater esse papo. Do meu lado direito, Maristela Lobo, baiana como meu coração, né, na verdade. Então, às vezes pensam que eu sou baiano, não sou, mas sou de coração. Maristela, obrigado por estar com a gente. O microfone está aqui para você. Obrigada, Fábio. Obrigada mesmo. E o Felipe Araújo, mineiro, que veio abrilhantar, bater papo com a gente. Felipe, obrigado por estar com a gente também. Fábio, eu que agradeço. Assim, eu imaginava que a gente era amigo, mas não imaginava o quanto que você me considera para estar no meio dessa turma aqui. Obrigado de verdade pelo convite. Que massa, que massa. Bom, a ideia hoje é falar um pouco de longevidade de tratamento, longevidade de carreira. Eu vou começar com você, Jamil. Jamil, você é um profissional multifacetado, clínico extremamente capaz, pesquisador, um dos mais respeitados no mundo. Sabe que isso não é da boca para fora, os números dizem isso. Motivo de orgulho para toda uma geração. Empresário no ramo da implantodontia também. Jamil, se você estivesse começando a sua carreira hoje, cara, eu tenho que começar a construir uma carreira de sucesso. Por onde começar? Pelo começo, estudando e transpirando. Eu faria exatamente tudo novamente. Tentaria ser mais focado, né? Eu brinquei esses dias que Deus só dá maturidade, Deus, energia do Buda, Alá, só dá maturidade para a gente quando a gente passa dos 50. Eu falei, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu seria o rei do universo aos 20. Né? Então, estudar, eu não consigo ver nada antes de estudar, trabalhar. E é legal isso que você perguntou, porque hoje a gente está numa fase, eu vejo pelas minhas filhas e pelas pessoas que me rodeiam, que a gente quer receber informação muito pronta, muito diluída e muito pontual. Né? Eu não sei se isso eu acho que é bom, mas eu também não sei se isso é da melhor maneira, porque você recebe tanta informação que muitas das informações, às vezes, elas não têm qualidade. Então, esse ponto eu acho que é um ponto importante para poder colocar, Fabinho. Jamil, vou continuar com você, porque eu sei que você tem uma aula, tem um compromisso em pouquinho tempo, então a gente não vai poder contar. Depois a gente vira aqui a câmera para o outro lado para falar com os amigos também. Jamil, o que não fazer na carreira de implantodontia? Nossa, o que não fazer? Nossa, que pergunta difícil. O que não fazer? Não fazer bobagem, mas a gente faz bobagem. O clínico, né, o melhor clínico não é aquele que acerta tudo, é aquele que erra menos. Né, você vai trabalhar. Agora, o que eu não faria um curso online. Eu não faria um curso online. Eu acho que a área médica, desculpa quem está nos ouvindo, nada contra EAD, mas um curso online para a área médica, eu tenho ressalvas. Eu não faria um curso online. Tá? Eu faria um curso de revisão, de teoria, mas um curso prático eu não faria online. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu não faria. Bacana. Bom, vou continuar dentro dessa linha de raciocínio, vou passar para a Maristela agora, que tem uma caminhada longa, também multifacetada. Maristela, conta um pouquinho da sua história. Como é que você começou na odontologia, de uma maneira geral? Bom, vou seguir o Jamil, então, é o que ele falou. Eu comecei do começo. Eu vim fazer mestrado, doutorado, formei na Federal de Salvador, sou baiana, moro em São Paulo há 24 anos. Fui realmente subindo cada degrau com paciência,
entendendo que existe um tempo entre o plantio e a colheita. E eu tive decisões ali na minha base de formação que foram, de certa forma, disruptivas, mas eu não tinha tanta noção de que era dessa forma, no sentido de que eu escolhi estudar áreas afins, e numa época onde as pessoas não tinham essa mentalidade. Aliás, hoje em dia até é difícil, a pessoa olha assim, uma pessoa que trabalha em várias áreas e é multidisciplinar, como alguém que muitas vezes não tem foco, não se decidiu. E a minha visão ela é muito pela odontologia, então eu vejo que e pelo paciente também. Então, se o paciente é o foco do meu cuidado, quanto mais conhecimento eu tiver para dar o melhor diagnóstico, e diagnóstico só tem um, eu vou ser uma dentista melhor para aquele paciente. Não significa que eu vou executar todas as especialidades, mas os problemas que a gente vê no consultório são conectados, né? Então, essa percepção eu tive lá atrás e eu pude manter essa visão durante um tempo. Eu acho que foi isso que realmente me diferenciou com o passar dos anos, o fato de eu conseguir fazer a interface de conhecimento entre as especialidades, poder passar isso para o aluno, passar a importância disso. E eu acho que o mercado percebe o valor na interface, na integralidade, e cada vez mais a gente vai viver isso, vai vivenciar isso. Bom, muito bacana. Eu vou continuar dentro dessa linha de raciocínio, porque acho que se a gente conectar o que o Jamil falou, começar pela educação, pela base, né? Você ter uma formação sólida. Maristela falou de um assunto que eu acho que é muito importante, da integralidade, porque eu acho que todos aqui são clínicos muito competentes, muita história de cadeira, muito importante, que foram para áreas diferentes, porque a odontologia ela permite multifacetas, né, para poder trabalhar. Roberto, você também, uma história clínica grande, mestrado, doutorado, publicações, agora à frente com o presidente, né, do comitê, da comissão científica da Sim Implantes. Como equilibrar uma carreira, ou como no início da carreira você olhar tantas opções e definir qual o caminho, ou quais os caminhos seguir? Bom, para te ser muito honesto, Fábio, eu entrei na graduação com 17 anos, né? Então, assim, eu passei em 3 vestibulares com 17 anos, todos públicos, para medicina, para odontologia, e eu escolhi a odontologia, né? Mas, assim, muito sem... E da mesma forma, quando eu saí da faculdade e fui escolher a especialidade na qual militar, eu saí da faculdade com 21 anos, e, na verdade, eu sabia muito bem o que eu não queria fazer, entende? Aquilo que, eventualmente, eu não tinha aptidão para fazer. Mas se eu te disser que eu conhecia, neste momento, a amplitude que a implantodontia tem, né? A amplitude, as inúmeras possibilidades que a academia nos traz, entende? Que a odontologia ela vai muito mais além, e muito mesmo além da prática, né? Eu costumo dizer isso para os meus alunos, 70% do resultado, talvez mais, ele é o cumulativo teórico, né? O quanto você estuda que te define enquanto um bom profissional. Obviamente que você tem um desenvolvimento técnico razoável, isso também impacta, mas com todos os recursos que a gente tem hoje, essa demanda por um extremismo técnico vai minorar. Obviamente, recursos digitais vão vir para cada vez mais para cada vez mais nos ajudar nas nossas limitações técnicas. Então, de fato, o que define um bom profissional é o estudo. Então, quando eu terminei a minha graduação, né, assim, eu sabia muito bem aquilo que eu não tinha muita aptidão para fazer, e aí eu comecei periodontia, e a partir da pério, a implantodontia, né, mestrado, doutorado, pós-doc e tal. Então, as coisas elas foram um pouco acontecendo, né, evitando aquilo que eu não gostava, né, e acabei entrando em uma área na qual realmente hoje eu me encontro bastante satisfeito. Bom, que joia. Felipe, eu vou por essa linha de raciocínio, porque assim, você tem inúmeros alunos, dezenas de alunos, e acho que deve ser voz corrente. Aqui, normalmente você olha para uma turma, você fala, cara, esse aqui não vai virar nada, Exato. esse aqui é meieiro, e esse aqui vai dar certo. Né? Normalmente... Que característica, normalmente, quando você vê ali um aluno, um jovem, o cara que está começando ali a pós-graduação, o que você identifica que você fala assim, esse aqui eu acho que vai ser bacana? Fábio, eu acho que talvez a maior característica de alguém que
quer chegar a algum lugar é a inquietude. Então, eu estou ali, né, por exemplo, eu passei por isso, né, então eu sempre fui muito inquieto. E aí eu vejo essa característica mais fácil no aluno. Então, aquele aluno que termina a aula, ele, posso ficar mais? Eu moro em outra cidade, eu posso prolongar a minha estadia para te acompanhar na clínica, posso fazer estágio com você. Então, acho que o mundo é movido por perguntas, né? E aquele cara que está inquieto, que quer buscar informação, que quer buscar conhecimento, acho que já foi um consenso que talvez que a gente tenha de mais importante é o conhecimento. E aquele inquieto, eu acho que é a principal característica de alguém que vai ter um futuro interessante. Posso só... Eu acho que aqui todo mundo falou de conhecimento, mas às vezes quem está assistindo acha que conhecimento é só estudar. O conhecimento é mais amplo do que isso. Hoje, como você falou, eu acho que a odontologia, a qual eu vou aqui, educadamente, vou tirar a Maristela, mas aqui eu e o Fabinho fomos apresentados, nem de longe você imaginava estar onde nós estamos hoje? Nos melhores sonhos. Então, a odontologia não é só o estudar, né? É o conhecimento generalizado, e isso a Maristela deixou bem claro, que também quando ela decidiu generalizar, ela também não sabia onde ia chegar. Né? E essa inquietude da Maristela, usando do Felipe, junto com ela, me formei e não sabia, tudo foi baseado nos conhecimentos, não só de estudo, mas técnicos, e também pela característica de cada um de nós. Porque senão isso não aconteceria, porque senão a gente criaria um protocolo, olha, você tem que fazer isso, e eu falaria isso para as minhas filhas, você falaria, e assim sucessivamente. Isso não existe. Então, às vezes, é legal falar isso, porque eu estou passando isso com a minha mais velha. Né? Ela fala, o que eu vou fazer? Eu falo, olha, você precisa ver primeira coisa, o que você não vai fazer. Eu acho que isso é importante. Mas a inquietude, vou usar a tua palavra, ela é importante para te instigar a ver todas as possibilidades que estão dentro do conhecimento da odontologia. E hoje a odontologia é muito rica. A gente, com certeza, nós temos a melhor odontologia do mundo, ela está aqui no Brasil. Ótimo. Dentro dessa linha, Maristela, perguntando assim, a profissão da gente não é fácil. Eu acho que ela é talvez a mais linda. Além disso, eu acho que a gente vende sorriso, a gente entrega saúde, né? Essa coisa toda. Mas não é fácil. Fisicamente, muitas vezes, emocionalmente, muitas vezes não é fácil, porque é um convívio muito próximo com o aluno, com o paciente, com cursos e tal. O que na odontologia, às vezes, te coloca para baixo? Fala assim, poxa, eu não preciso disso. Eu queria sair disso aqui em outro caminho. E o inverso? O que às vezes acontece em odontologia que você fala assim, cara, isso é bom demais, eu quero fazer isso minha vida toda? Me conta. Bacana. Primeiro eu queria dizer, assim, complementando a fala dos queridos amigos e colegas aqui, eu acabei de ver a apresentação do professor Marcos Blatz, onde ele disse assim, que uma faixa preta de arte marcial, por exemplo, é uma faixa branca que nunca desistiu. Então, a gente, né, que está na posição que a gente está hoje, certamente a gente nunca desistiu. Então, a resiliência, além da inquietude, eu acho que é uma característica interessante. O que me motiva, vou falar primeiro sobre o que me motiva, o que me desafia, né? É justamente o fato de que a gente lida com charadas o dia inteiro. O paciente é uma charada. Então, essa questão de você investigar o que o paciente tem, propor uma solução legal e cuidar de pessoas, que é o que a gente faz, isso é muito legal. Isso me fez não desistir em diversos momentos, tá? E, por outro lado, na minha posição, onde eu atuo de maneira multidisciplinar, eu atendo muita bucha, muita bucha. Muita bucha. E os pacientes, às vezes, eles não têm a noção do que a gente precisa em termos de tipos de inteligências várias, inteligência técnica, inteligência emocional, inteligência de conhecimento científico, expertise clínica, para resolver um determinado problema. Então, algumas vezes eu olho para os pacientes e digo assim, poxa, esse paciente ele não tem a menor ideia, né, do nível de gratidão que ele deveria ter, e muitas vezes ele não tem. E isso muitas vezes me desmotiva na odontologia. E o que eu faço? Um exercício mental ali para poder
continuar atendendo com amor os pacientes. É a mesma questão com os nossos filhos, né? Os nossos filhos, eles não têm a maturidade, a noção para entender a mensagem, a educação, às vezes, que a gente tem que passar. Os pacientes são como filhos, os alunos são como filhos. Então, a gente tem que fazer... É do ser humano, É né? do ser humano. Nós tratamos seres humanos. Esse é Isso. Não é se esse é o problema, mas esse é o ponto. É isso aí. E desenvolver o amor pelo desafio, por ajudar o próximo. Eu acho que é isso. Felipe, vamos lá. Cara, hoje a gente pensa assim, eu acho que eu sou mais velho aqui, não sei, eu e o Jamil. Com certeza. Né? Com Pelo certeza, shape, Fábio. fácil, O Jamil- né? Uns 10 anos a mais, né? Fácil. Mas assim, muito tempo atrás a gente dava aula de 8 horas no congresso. Cara, isso é uma coisa inimaginável, 16 horas. Você já viu alguém dar 8 horas? Ele já não pegou essa fase, eles já peguei. não pegaram. Carrossel, não, eu peguei, eu dei Você aula pegou? em carrossel de slide também, Carrossel por de incrível que slide. pareça, né, Jamil? Mas, pô, Bom, dei aula em carrossel de slide. Cara, isso vem mudando. Sim. Ao mesmo tempo, por exemplo, as pessoas para terem acesso ao conteúdo do Roberto, do Jamil, era muito difícil você chegar num palestrante internacional. O nosso alcance, ele era muito limitado. Ah, eu vou publicar um livro, vou vender 2.000 cópias. Cara, hoje você faz um post, você pode ter. Então, acho que existe um desafio aqui que eu queria ouvir sua opinião. Ao mesmo tempo em que o digital trouxe a beleza da velocidade, do acesso, do levar a informação mais longe e rápido, ele veio acompanhado de fake news, de carreiras meteóricas construídas sem estruturação e por aí vai. Como buscar esse equilíbrio entre estar na mídia social, fazer o que tem que ser feito, mas manter a seriedade e a estrutura do que precisa ser feito? Caramba, só pergunta, né? Boa, Caramba. Mas, ó, eu penso muito assim, eu acho que a tecnologia, ela veio para ajudar. A gente está passando por uma mudança em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. E como qualquer mudança, algo diferente, novo, que tenha resultados positivos, também vai ter ali o contraponto. Então, eu vi até esses dias um filósofo falando sobre isso. Ah, quando existiu o carro foi maravilhoso para todo mundo, mas tem gente que bebe e acaba, né, atropelando, matando uma família, provocando um acidente. Então, tudo vai ter a parte boa e a parte ruim. E eu acho que a gente está num momento perigoso, na verdade, disso, que as pessoas não estão tendo esse discernimento de separar o que pode, da odontologia, né, vamos dizer assim, do que a gente pode, de fato, aproveitar disso e do que aquilo não pode ser útil. Por exemplo, eu viajei há pouco tempo atrás, eu fui para Rondônia, e a galera de lá fala muito sobre as aulas online. Assim, cara, eu tenho a oportunidade de ver um professor de absorver um conhecimento que eu não tenho como me deslocar para São Paulo. Tenho 2 voos de uma cidade a 6 horas de distância daqui. Então, a gente absorve muito conhecimento da internet. Mas a gente tem que entender também que a gente é clínico. E a demanda da habilidade, do conduzir Habilidade o paciente... manual. Exatamente. Isso é primordial, é fundamental. Então, eu acho que a gente tem que entender até onde o digital pode nos ajudar. Eu falo assim, eu não compraria um curso de cirurgia zigomática online, mas talvez de diagnóstico, né, agora os meninos falam muito sobre... temos o PV, né, sobre o cuidado de entender a história pregressa do paciente, os hábitos, o que isso pode causar, que é uma absorção de conhecimento teórico que facilita o meu diagnóstico, que é outro ponto importante. Aí eu acho válido a tecnologia. Mas eu acho que essa linha é muito tênue, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É o equilíbrio, né? Essas carreiras aí meteóricas e tal. Roberto, é mais importante ter seguidores ou consistência? O que você acha? Fábio, Quantos seguidores você tem? pois então, cara, aí é Qual que tá, plataforma? assim, Quantos seguidores você tem? eu sou, Você eu tem posso dancinha me no TikTok, considerar, eu me considero um migrante digital, eu não sou um nativo digital. Eu nasci em uma época, né, e eventualmente na minha graduação e o início da minha pós-graduação, a gente tinha que ir na biblioteca pedindo comute artigos, entende? Então, assim, é realmente uma linguagem nova, né? Assim, eu de fato, eu sei que é uma ferramenta poderosa, eu sei que não há vácuo no poder, Jamil, então
eventualmente, se pessoas que têm um bom nível de conhecimento, e muito mais do que conhecimento, que tem a responsabilidade naquela informação que está passando, não ocupa esse espaço vai ser ocupado por uma outra pessoa que eventualmente não tem esse mesmo critério, né, com aquilo que está sendo passado, porque a informação ele é de fato diferente de conhecimento, entende? Então você tem muita informação, mas quanto disso tem, né, alicerce? Então, assim, honestamente, eu costumo seguir mais PubMed do que Instagram, entende? Assim, eu ainda sou dessa época, né, na qual as pessoas que eu costumo seguir, elas não têm Instagram, entende? Então, mas de fato, não adianta a gente lutar contra, entende? Não adianta a gente ser a favor do dogma, porque essa é a realidade atual. Eu comecei a dar aula em graduação há 12 anos atrás, e hoje os meus alunos não são mais aqueles alunos de 12 anos atrás, entende? Então, se a gente não acompanhar isso, eventualmente a gente não vai conseguir acessar esses novos profissionais que também precisam ser bem formados. Posso adicionar? Hoje, as minhas filhas têm 2 intervalos. O aluno não consegue mais ficar 4, 8 horas sentados. Eu estava numa reunião da CAPES. Você sabe que você participa da CAPES quando você está com uma velho, né? Aí você participa. E eu estava falando com a professora Altair que a gente tem uma metodologia de avaliação que é do século XIX, com uma técnica de ensino do século XX, para um aluno do século XXI. Então, concordo que não dá. A gente tem que chegar num denominador comum que eu acho que ainda a gente não tem. Então, é legal também falar assim, a gente não é contra, eu não sou contra aulas online. Eu sou contra a formação online. São coisas distintas. Tem alguma coisa que pode ser por formação online? Gente, maravilhoso. Você tem inglês, tem idiomas. Agora, a experiência clínica, eu não sei como ser transmitida de maneira online. Se vai existir um motivo... Eu acho que deve ser igual ao filme. Você vai chegar, vai ter um robô falando, passe a primeira, aumente a incisão 1 milímetro, ou a linha do sorriso está para a esquerda, para a direita. Mas eu acho que esse preâmbulo, ele ainda não foi detectado. Até aproveitando a oportunidade quanto a isso, eu vi no IDS do ano passado, né, ano ímpar, e algumas empresas já levando para a realidade da realidade aumentada, onde o cara coloca um óculos e começa a simular o procedimento, né? Então, isso está cada vez mais realista, talvez aí facilite um pouquinho, né? Minimize essa... Vou fazer um online. Isso, minimize essa curva, mas não vai ter o acompanhamento, a proximidade do professor e nem as reações espontâneas de um paciente, por enquanto, né? Daqui a pouco a inteligência artificial vai fazer isso, mas eu acho que pode encurtar. Então, ao invés de fazer algumas aulas, algumas disciplinas que nós tivemos que eram 2, 3 semestres, você consegue encaixar em um semestre, dando ela online e acrescentar outras. Porque o online não é totalmente ruim. Às vezes é ruim a maneira que você quer oferecer, como qualquer ferramenta. Olha, só fazer uma colocação rápida, assim, eu não sei como é que foi para vocês, mas eu assim, dar aula olhando para um ponto verde, que foi o que nós fizemos durante 2 anos na pandemia, eu acho que foi um dos momentos mais desgostosos que eu tive enquanto docente, entende? Porque não há nada melhor do que você dar aula olhando as reações dos seus alunos. Cara, minha filha adorou aula online. Se eles estão entendendo ou não. A minha mais velha adorou aula online. Poxa, a minha mais nova precisava do contato. Precisava do calor humano. Cara, a minha mais velha... Olha, de novo, a gente sabe que é uma ferramenta poderosa, mas eu acho que tem que se encontrar, de fato, um meio termo, né, entre o contato humano e essa disponibilidade de conhecimento. Eu acho que o online ajuda, por exemplo, quem está longe, quem quer se atualizar num assunto que já sabe. Eu acho que isso é legal. Agora, eu vou comentar com vocês uma coisa que eu recentemente usei a inteligência artificial para gerar uma figura. Eu queria ver se a inteligência geraria uma figura interessante para eu pôr na minha aula, como os alunos muitas vezes fazem, os alunos de mestrado e tal. E aí eu coloquei assim, ó, eu gostaria que fosse gerada uma figura do epitélio juncional longo na mucosa periimplantar.
E o que a inteligência artificial gerou para mim? Um implante dentro do dente. Um dente com um implante dentro. Top, Né? top. E aí eu Ela fiquei foi muito pensando, inteligente, by the way. exatamente. Mas ficou nítido para mim que tudo é ferramenta, mas quem comanda é que realmente dita o valor daquela ferramenta. Imagina se eu não tivesse discernimento para separar e para saber fazer o controle de qualidade daquela figura, que muita gente, inclusive, não tem. Não, super bacana. E eu vou por um outro caminho agora que é bem distinto, porque eu acho que está ficando claro que a tecnologia é importante, tem que ser incorporada, tem que ser conduzida, né, de maneira adequada. E o contrário, a gente tem duas pessoas que estão ligadas a empresas hoje, principalmente você, né, Jamil? Existe um grande momento em que os catedráticos, eles eram mensurados por PDFs. Infelizmente, ainda existe. Einstein, por exemplo, não seria aceito em lugar nenhum, porque ele nunca publicou nada. Tem a tese dele. Nada, zero. E acho que isso mudou. Eu acho que hoje a gente tem agências de fomento que querem saber se você tem parceria com iniciativa privada ou não, querem saber se isso vai gerar emprego, imposto ou não, e o PDF pelo PDF, que eu acho que é o contraponto da tecnologia sem consistência. Muitas vezes você pega um pesquisador que passa 20 anos para chegar a lugar nenhum. Não existe algo concreto a ser definido. Bem provocativo nesse sentido. É mais importante gerar PDF ou gerar imposto e emprego? O imposto e emprego você só vai gerar com conhecimento, não vou chamar de PDF. Só vai gerar com conhecimento. Agora, a atividade, a interação entre a academia e a indústria, ela é diferente só aqui no Brasil, Fabinho. Ela só é diferente aqui. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma parte do meu doutorado fora do país, o pesquisador tem salário. Aqui no Brasil, o pesquisador é pela causa. O professor tem salário, o pesquisador não tem salário. Então, a mentalidade, o mindset da odontologia brasileira avançou. Nós somos a melhor odontologia do mundo e nós avançamos com isso. Hoje, eu tenho, por exemplo, vários exemplos. O exemplo é a Magda Nagasawa. Ela foi minha aluna de iniciação científica, aluna de graduação, especialização, mestrado. Está terminando o doutorado dela. Ela é uma pessoa muito competente, muito capaz, né, que dentro hoje da academia ela seria subutilizada. Porque a academia ainda está melhorando, nós avançamos muito hoje, porque a gente não consegue mudar isso, né? É sem volta. Agora, o conhecimento, ele gera emprego, gera movimento de renda, gera capital de giro, renda vende imposto. Isso é importante. O problema foi que na década de 90, em algum lugar, a gente queria mensurar como um profissional era capaz da academia. E foi colocado que era o número de artigos. Esse era o ponto. E aí começou-se uma coisa de formar o acadêmico que não era clínico, que não tem problema nenhum. E criou-se no Brasil, todos nós sabemos que o pesquisador não pode ser clínico e o clínico não pode ser pesquisador. A primeira coisa que eu aprendi com o professor Robert Jenkins, com o professor Joseph Zembon lá em Buffalo, é que eles eram os pesquisadores que mais ganhavam dinheiro, porque eles eram a ponta final, faziam o translacional, as pesquisas clínicas. Então era um problema de mentalidade. Hoje parou. Hoje eu sei que todas as empresas, desde o marketing ao comercial, porque antigamente dentista só vai falar do produto. Não, hoje o dentista trabalha na área comercial, trabalha no marketing. Então a mentalidade mudou, Fábio. Então o pesquisador hoje é o que atua, não o que faz PDF. Complementando um pouco o que o Jamil falou, não são excludentes, né? Na verdade são complementares. Na verdade são necessários, né? Assim, uma empresa, parece que a pesquisa é uma roupagem de seriedade que a empresa veste para vender o produto melhor, entende? Exato. Mas, na verdade, a pesquisa ela é fundamental. Desde a concepção do produto... É que existe pesquisa clínica. Você fala pesquisa, todo mundo mentalmente pensa em
laboratório. Pensa em você tem- modelo animal. Você tem uma sequência, obviamente, que precisa, né, ser ser seguida, mas, de novo, né, a empresa não faz isso por altruísmo, ela faz isso por mera necessidade. É a consciência da necessidade que faz a empresa investir em pesquisa. Para vender Porque, segurança. Poxa, para você fazer indicações claras, para você saber a limitação dos seus produtos, para você conceber produtos que de fato atendam aquela promessa que está sendo feita, a pesquisa ela é essencial. Então, assim, a pesquisa ela não é uma âncora do desenvolvimento, ela precisa ser uma turbina do desenvolvimento. O grande problema, Jamil, é que a gente precisa soltar a tartaruga antes do coelho, entendeu? Porque as demandas de mercado é uma lebre. E você conseguir alicerçar isso com pesquisas sérias e bem conduzidas, obviamente você demanda tempo. Mas se você tiver um olhar mais ao futuro e se antecipar essas demandas de mercado, eventualmente você consegue a segurança que a pesquisa vai E o proporcionar para os dentista produtos. mudou, ele está exigindo mais de você. Assim como a Obviamente. Maristela exige mais dos fornecedores dela, o Felipe, o Fábio, você, nós mudamos. Então a nossa demanda é para amanhã, a gente não pode esperar 4 anos. Como é que você vai convencer um formador de opinião a utilizar um determinado produto se não for com alicerce científico? E tem uma coisa, a pesquisa é morosa, né? Tem um comitê de ética, tem todo um trâmite que muitas vezes no Instagram tem gente dizendo coisa que a pessoa, quem está ouvindo assume como verdade e aquilo não tem o menor fundamento. Mas aproveitando uma questão importante quanto a isso, né? A minha formação foi mediada pelo Jamil, né? Então, eu sempre escutei isso dele, assim, relevância clínica, porque quando acontece esse distanciamento da parte científica com a demanda clínica, às vezes você vai para uma linha de pesquisa que clinicamente é inviável. Então, sempre gostei, assim, quando eu busquei, né, esse programa de pós-graduação onde o Jamil leciona, é claro que tem outros professores que fazem parte disso, mas essa proximidade com o clínico. E aí, então, o Jamil, um pesquisador extremamente renomado, mas fala de implante, opera, passava aperto, xingar, porque ele tem essa demanda, enxerga essa parte clínica também. Né? Então, tem que falar a verdade aqui. Mas eu nunca xinguei. Não, a mim não. Pô. Ao vivo, gravado. Mas então, acho que isso também é uma das coisas que facilita, quando você tem essa proximidade, entendeu? Ele já sabe o caminho, já entende para onde a pesquisa e o que isso vai ser de positivo lá na frente. Bom, a pergunta vai ser a mesma para os 4, exatamente a mesma. Vocês podem fazer o approach que vocês acharem melhor. Se a gente usar a palavra influencer do jeito certo, ela está meio pejorativa ultimamente, mas vocês são influencers, né? De uma geração inteira, na verdade. O Jamil de 3 gerações inteiras, mas de uma geração inteira. E cabe muito a gente avaliar com tranquilidade o que vem à frente. A pergunta é a mesma. O que vocês olham para a implantodontia, para ser mais exato? Eu falo assim, esse problema merece minha atenção, ou a nossa atenção. Aqui a gente não resolveu bem, a gente deveria ter bons esforços nesse caminho, quer seja no direcionamento da minha carreira, da minha pesquisa, do meu budget, quer seja, enfim. Vou começar com você, Jamil. Eu olho para frente, assim, qual é um problemaço aí para a gente gastar energia? Olha, Fábio, eu vou falar como a Maristela. Eu comecei estudando perimplantite, quando a perimplantite existia e ninguém sabia. Né? Então, lá em 97, pessoas achavam que o metal nunca ia ser colonizado. Eu brincava assim, precisa combinar com os russos, né? Precisa combinar com os russos para não colonizar. Então, hoje, eu acho que a gente tem vários problemas sistêmicos que não são diretamente relacionados à implantodontia, e sim à medicina. Direcionado diretamente à implantodontia, desde 98 eu não consegui, o mundo não conseguiu ainda dar um tratamento efetivo à perimplantite que hoje não seja a remoção do implante. Entretanto, eu não estou falando para remover os implantes, mas hoje o tratamento da perimplantite está muito longe do que é o tratamento periodontal, muito longe. Até porque a gente descobriu que são doenças distintas hoje. Então, hoje, eu trataria com mais carinho o tratamento da perimplantite e hoje
a etiologia. Então, assim, eu estou ficando mais velho e você acaba querendo brigar menos. Então, hoje eu não brigaria mais com tratamento, eu brigaria mais com etiologia e fator de risco. Então, eu faria mais isso hoje e deixaria o tratamento para quem está vindo atrás. Eu, por exemplo, tenho uma visão bem parecida com a do Jamil, no sentido de que a gente foca muito em quando fazer, por que fazer e como fazer. Mas a gente não foca na sustentabilidade do processo. Então, no passar do tempo, como é que essa mucosa periimplantar vai ficar? A reabsorção do osso vai acontecer? Como é que o paciente vai higienizar esses implantes? Né? Será que ele vai considerar que o implante é mais sensível à higiene e à adequação de meio bucal do que o dente? Ou seja, ele tem que ter um cuidado maior que ele não teve nos dentes antes de perdê-los. Eu acho que é um problema assim, de paradigma de responsabilidade. A gente tem que dividir a responsabilidade com o paciente e promover tratamentos que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Eu acho que isso é um grande desafio, que independe muitas vezes do material que você está utilizando, da técnica que você vai utilizar, da abordagem, do enxerto. Eu vejo os alunos buscarem, por exemplo, meus cursos de cirurgia plástica periodontal, querendo resolver problemas que, na verdade, a causa, a raiz do problema está no perfil do paciente. Não vai adiantar enxerto de tecido conjuntivo, trocar pilar, porque o paciente simplesmente não higieniza adequadamente aquela região. Então, é muito complicado. Deixa eu continuar com você, Maristela, porque assim, você tem uma formação em cariologia. Isso. Então, na verdade, você faz as 3 interfaces das principais doenças e suas derivações, né? A cárie, doença periodontal, doença periimplantar. Sim. Dá para traçar um paralelo entre elas na evolução do controle da causa, na restrição do Dá sim. Na verdade, é interessante. Eu dou bastante aula de adequação de meio, né? É um assunto que eu gosto muito. Então, eu falo da parte de cariologia, de periodontia, incluindo a parte de implantes também. E é muito interessante você observar que é tudo muito simples. Se o paciente faxinasse a boca, a palavra é justamente essa, se o paciente tivesse efetividade na hora de fazer o controle do biofilme bacteriano, a gente teria muito menos problema do que a gente tem, independente do tipo de bactéria que vem. É claro que a gente tem, na doença cárie, por exemplo, o açúcar como algo muito importante para o desenvolvimento da doença, além do biofilme. Na parte periodontal, o desequilíbrio, vamos dizer assim, do sistema imunológico da pessoa com um fator predisponente ali na etiologia da doença periodontal. E no caso da periimplantite, as alterações que acontecem no tecido periodontal e, portanto, periimplantar, também como um fator muito predisponente ao desenvolvimento da doença. Então, são características diferentes, mas que têm uma causa raiz muito parecida. Se o paciente não fizer o mínimo necessário para a homeostasia, o equilíbrio ecológico que é requerido no ambiente bucal, ele vai desenvolver algum problema. Só aproveitar, antes que eu perca esse ponto, eu acho que eu vou tocar talvez num outro lado da realidade da implantodontia. Eu vejo que o que me preocupa bastante, talvez o que mais me preocupa hoje, é o operador. Porque eu escutei isso até, muitas vezes eu vou falar do Jamil, porque é uma grande referência que eu tenho. Mas, não, agora é bem, sempre vai ser bem, professor. Mas, enfim, o que acontece? A gente instala o implante, né, e muita gente negligencia o risco que a gente está provocando. Um paciente já, teoricamente, ele é menos cuidadoso, por isso que ele está com o implante. Isso já sempre falou. O paciente está com o implante, teoricamente, já tem um cuidado menor. E aí, quando você tem um dente ali, você tem mucosa queratinizada, você tem ligamento periodontal, você já tem alguma coisa que o universo, Deus, já te formou. O implante não. Às vezes o dentista coloca o implante na posição errada, coloca sem mucosa, com uma prótese mal adaptada, com um excesso de cimento. Então, assim, hoje eu vejo que a educação, justamente por conta da facilidade que a gente tem com as informações, a minha geração, daqui em diante, né, vamos dizer assim, ficou muito preguiçosa. E a gente está causando isso, a gente está facilitando expressivamente o aparecimento, o surgimento, o start desse tipo de doença. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. As pessoas, elas levam, né? Agora há pouco a gente estava conversando sobre esse ponto da prevenção
o quanto que é importante a prevenção e a gente menospreza isso. Vou falar de novo uma coisa que o Jamil apresentava. Ele falava assim, cara, eu adoro fazer manutenção de protocolo. Você quer dinheiro mais fácil que isso? Né? Mas é o quê? É o ato de prevenir, você tratar. E muitas das vezes o paciente termina o protocolo e você dispensa ele ali do seu consultório. Né? Você fica buscando na internet, gastando horrores na internet, fazendo dancinha no Instagram para trazer o paciente, enquanto você poderia fazer a manutenção do que já te tratou. Então, eu acho que tem que ter essa mudança de pensamento do quanto que o prevenir é importante. É o pós-venda, né? Que muita gente não se dedica ao pós-venda, né? Roberto, alguma outra coisa que você olhe, né? Eu acho que talvez exista um consenso entre nós todos que as doenças periimplantares são um grande ponto de interrogação. Melhor que não aconteça, porque tratar é complicado. Tem alguma outra vertente, Roberto, que você olha e fala assim, poxa, esse caminho aqui ainda precisa de mais atenção? Bom, já que o Jamil já vai resolver a periimplantite, né? Então, na verdade, assim, a periimplantite é de fato um enorme desafio, porque mudar a cultura de um paciente, edêntulo total, que de fato perdeu os dentes, na maioria dos casos, né, por descuido, né? Então, assim, você imaginar que depois que ele instala os implantes, ele vai passar a fazer uma higienização primorosa de um protocolo que é muito mais difícil do que você passar um fio dental entre os dentes. Realmente é muita expectativa para o paciente que usa um protocolo, mas talvez no futuro a gente consiga prevenir a periimplantite com alguns recursos que dependam um pouco menos da colaboração do paciente, né? Isso está sendo eventualmente desenvolvido, mas eu vou um pouco também na linha que o Felipe bem colocou, né? Que de fato a gente precisa encontrar caminhos para minorar a influência, o impacto de eventualmente má formação, do impacto eventualmente de uma utilização inadequada de produtos ou de técnicas, entende? Isso vai vir muito provavelmente com todos esses recursos digitais, com inteligência artificial, que consiga ajudar o dentista que eventualmente não leu 1.500 papers, a fazer um bom diagnóstico também, entende? A democratizar a boa implantodontia. Eu acho que se a coisa seguir nesse caminho, a gente, de fato, vai conseguir que os resultados sejam melhores para os nossos pacientes. Bom, a gente já está quase chegando no finalmente do nosso bate-papo aqui, porque passa muito rápido. E agora a pergunta é a mesma para os quatro, tá? De novo, a gente vai fazer o mesmo bate-papo. Vocês todos ganharam na Mega Sena. Não podem se aposentar, infelizmente, porque acho que a resposta óbvia seria, vou diminuir um pouquinho, vou ficar com a família e tal. O seu investimento tem que ser em odontologia. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, desde que você invista o seu dinheiro em odontologia para continuar dando consistência à sua carreira, melhorando a odontologia, a vida das pessoas, resolvendo assuntos que você não conseguiria resolver. E esse budget ele é praticamente ilimitado. Ele não tem teto. Não é 1 milhão, não é 10, ele é 100. Você pode investir no que você quiser. Essa tá fácil. Vamos. Eu, a Suzana, a minha esposa, desde que nós começamos, 1/3 do ganho anual é reinvestido na clínica. Então, se eu ganhasse limitado, eu continuaria fazendo da mesma maneira que eu faria hoje. Eu tentaria, a única coisa que eu tentaria melhorar é a educação do paciente. Porque eu vi uma coisa muito legal há um tempo atrás, indo de Delta, que eles estavam nos Estados Unidos, estava aumentando muito processos oncológicos, número de casos oncológicos. E eles estavam assim, e estava começando o Google, então isso deve ter uns 10, 15 anos. Procure, o câncer é tratável, procure informação de qualidade. Isso me marcou muito, eu falo a todo mundo, gente, nós tínhamos no século XX, a gente tinha uma ignorância que era por falta de informação. Hoje, a gente não vamos chamar de ignorância, por ter muita informação que não é de qualidade. Então, quanto melhor eu investiria a parte do meu budget em dar informação de qualidade para o paciente. Porque nós temos o problema também, mas vamos fazer... O paciente, às vezes, não faz porque ele não
Não é que ele não... A gente tem que ajudar, é nossa função fazer com que ele entenda. Tem que ter uma maneira que ele absorva, assim como o nosso aluno. Se não for 70%, que seja 50%. Então, eu investiria nisso. Ó, desculpa, isso está um pouco fresco na minha mente, porque eu conversei agora há pouco com o André Kimura, que criou um projeto de conscientização do profissional. Então, eu respondendo isso, foi até algo que me trouxe essa indagação agora há pouco, eu investiria numa metodologia de prevenção. E não é papinho, porque ele me apontou vários pontos importantes quanto a isso. Até num ato de um erro, ele comentou, ele falou, cara, a gente trabalha com o paciente e a gente corre o risco de errar. Você errar numa... Por que existem várias clínicas que têm a clínica de implante? Existem hoje clínicas que só fazem protocolo. Eu conheço franquias que chega um paciente com uma demanda clínica, ele dispensa o paciente. E eu pensaria hoje, numa clínica, talvez, né, se fosse para investir, em prevenção. Então, em prevenção e manutenção. Então, ter o paciente ter aquela consciência que ele precisa me procurar daqui certo tempo para a gente rever o tratamento dele, ver como é que as coisas estão sendo comportadas. A gente está até falando sobre isso, assim, vamos supor, quando você tem um consultório, uma franquia, que você tem ali 20 cadeiras, então são 20 cadeiras, dentistas fazendo 20 implantes ao mesmo tempo. Se alguém comete uma falha, para você reparar isso como empresa, é por isso que a gente vê várias franquias que faliram, que fracassaram, né? Não foi justamente por conta dessa repetição. Então, assim, até uma empresa de prevenção, trabalhando com a prevenção, se um dentista ele falha, né, um colaborador falha na prevenção, vai ser às vezes um cálculo que ele vai deixar ali, que daqui 6 meses a gente consegue tirar. Até o risco que se tem, quanto empresa como negócio, é menor. Né? Então, eu vejo assim, muita gente não se preocupando, ou a grande maioria não se preocupando em prevenção, e é algo que talvez hoje eu teria mais atenção a isso, em ter uma metodologia de negócio que é também rentável, né? Uma manutenção de um protocolo é algo rentável, sim, se você avaliar o que você tem de custo de insumo Liquidez, de tempo né? dispensado, né? Então, talvez hoje eu pensaria de forma diferente. Já que todo mundo está olhando para lá, eu iria olhar nessa vertente. Eu acho, para mim, no meu caso, é interessante essa pergunta, porque faz a gente refletir sobre o que a gente está fazendo hoje. Eu escalaria mais aquilo que eu faço hoje. E eu percebo que mesmo se eu tivesse um budget maior, o que faz a diferença é o tempo. Se o budget de tempo fosse realmente grande, se o nosso dia tivesse 30 horas, né, se a gente pudesse se clonar e fazer mais coisas, isso realmente seria bacana. Então, eu acho que escalar o negócio, eu trabalho em consultório, eu formo mestres, especialistas, eu tenho os meus cursos de imersão, eu escrevo papers, eu escrevo capítulos de livro. Então, tentar criar uma rede de apoio maior e com um budget maior a gente consegue amplificar isso para impactar mais pessoas, porque sim, somos influencers, né, no nosso nicho, no nosso meio, a gente se preocupa em passar boas informações, ética, boa formação, e muitas vezes a gente fica pequeno diante de um mundo que está fomentado por indústrias grandes, que têm interesse em vender produtos sem muita base científica, não estou falando dos empresários aqui presentes, né, mas a gente sabe que é uma selva muitas vezes isso, então ter um budget legal me ajudaria a escalar o negócio. Nós estamos falando de quanto mesmo, Fabinho? Só para eu saber. Assim, Mais ou menos o que o Jamil tem na conta. Mais ou menos. Não, se for o que o Jamil tem na conta, dá para resolver todos os problemas da implantodontia. Então, assim, eu vou um pouco na linha da professora Maristela. Assim, o meu sonho, né, se eu tivesse um budget realmente com potencial que o Jamil gastaria, por exemplo, num dia, né? Eu uniria clínica, ensino e pesquisa, tudo em um grande centro, assim, sabe, assim, um grande centro de formação que pudesse nos ajudar também a desenvolver ferramentas, né, para melhorar a previsibilidade de diferentes áreas que aí a gente ainda está muito aquém, eventualmente, de chegar em um bom termo, e, ao mesmo tempo, conseguir assistir os pacientes, aqueles pacientes que precisam e, eventualmente, não têm o mínimo necessário
não é para pagar um implante em curso, entende? Assim, que já não é cobrado honorário do paciente, mas eventualmente é repassado algum custo, e fazer isso tudo de maneira gratuita, né? Tanto para os pesquisadores formar. Nossa atuação ela é muito pontual enquanto um só, entende? Mas se a gente forma pessoas, a gente consegue multiplicar eventualmente o impacto das nossas ações. Você sabe Então, por que sonho seria isso, viu, Fábio? muita gente me pergunta assim, professora Maristela, quando você vai publicar um livro seu? Muita gente pergunta isso, né? E eu fico pensando assim, quem que vai me pagar para eu sentar e pegar uma parte do meu dia e escrever um livro? É óbvio que a gente tem parceria com a editora, mas não é rentável você escrever um livro. Aquilo toma muito tempo da sua vida e muitas vezes o livro, 2, 3 anos está obsoleto e você vai, né, ter que atualizar e tal. Então, um budget sem limites nos permitiria fazer isso, certamente. Ou assalariar grandes pesquisadores dentro do Brasil, né, de maneira privada. Então, isso seria também uma coisa muito interessante. Bom, eu vou passar para vocês a consideração final. Cada um vai ter um minutinho aí para a gente terminar. Queria só ressaltar alguns pontos que foram bacanas. A gente tem, talvez, aqui um conjunto de mentes brilhantes, né, dentro da odontologia. E é interessante que a gente falou de educação, a gente falou de prevenção, a gente falou de estudar, a gente falou de consistência. Então, quase que a volta às origens, né? Fazer o básico bem feito. Falamos muito do atendimento ao paciente, da valorização da prevenção, que acho que é o patinho feio da odontologia. Não existe um glamour na prevenção, né? A gente é glamouroso você tá, não sei, em outras especialidades. E, no entanto, ela é muito presente. Ela é rentável, porque é uma venda recorrente. A gente sempre brinca falando assim, que é a filosofia do Starbucks. Na média, por exemplo, um cliente do Starbucks dos Estados Unidos rende a Starbucks $25 mil. Parece absurdo, mas esse cara gasta $3 por dia, 100 dias por ano, durante 10 anos. É só você fazer a conta que você vai ver que o lifetime value de um consumidor do Starbucks ele é extremamente alto. E poderia ser assim na odontologia, porque é legal eu ganhar bastante dinheiro num protocolo, mas eu poderia investir na saúde, ele gastar um pouquinho, muitas vezes no ano, durante muitos anos, e ele geraria o mesmo ticket médio, muito provavelmente com menor risco, com menor complicação e com resultado mais previsível. Então, passo para vocês para considerações finais dentro de um único tema. Um sonho ainda não realizado. Beleza? Eu sou feliz, Fabinho. Sonho não realizado. Cara, eu fiz o que eu, Beto e o Sami fizemos o que todo mundo queria fazer. Nós fizemos um produto para poder ajudar, reabilitar tudo. Eu acho que eu consegui. Eu vou te falar que eu vou discordar de você que eu realizei meu sonho como dentista, como pesquisador e como inventor. Eu sou realizado, tá? Não sei como é que vai ser financeiramente, mas profissionalmente e pessoalmente eu sou realizado. Porque eu poder desenvolver sair do in vitro para chegar lá, a gente se realizou. Eu vou falar por nós 13. Eu tenho esse sonho realizado. Eu tinha esse sonho, eu realizei, tá? Então, eu plantei a árvore, escrevi o livro e inventei um negócio. Acho que foi legal. Bom, Fabinho, primeiramente queria te agradecer demais a oportunidade, né, Desculpa, eu não vou mais falar, né? Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Ele não foi mal criado, né? Perdão. Obrigado pelo. Estou super feliz de estar aqui, né? Mas posso te falar, fiquei emocionado. Quando você perguntou, eu nunca pensei nisso. Você fez duas coisas. Primeiro, você me fez duas perguntas que eu não tinha resposta. Uma é o que você não faria. E a outra é qual o seu sonho. Então, me emocionou. Eu fiquei assim, poxa, eu fiz o que eu queria. Então, obrigado, né? Mais uma vez, muito legal o clima e te agradeço a oportunidade.
Então, Fabinho, obrigado pela oportunidade de estar aqui poxa, o Jamil, como eu estava brincando, né? Eu fiz pós-graduação em Araraquara também. Quando a gente entra lá, a primeira referência que a gente tem é o Jamil, né? O professor Elcio deixa bem claro: qualquer um que fizer 10% do que o Jamil fez, para mim eu já estou satisfeito. Então, para mim é um privilégio, Jamil, professora. Professora Maristela, também um privilégio. Felipe, amigo também de sempre. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade que você me proporciona. Falando de sonho, Fábio, assim, eu sempre costumo dizer que o sucesso é aquilo que te brilha os olhos quando você acorda. Se você acorda e você vai fazer alguma coisa que te brilha os olhos, você pode se considerar uma pessoa bem-sucedida. Eu posso te dizer de coração, cara, que muito daquilo que eu posso considerar sucesso hoje veio de você, né? Você sabe disso. Assim, a gente tem uma relação de amizade de muitos anos, mas também como Jamil, eu já me considero bastante satisfeito com aquilo que eu consegui atingir. É lógico que assim, a gente tá muito novo, viu? A gente tem muita coisa para produzir, tem muita coisa para alcançar, mas eu acho que da forma como está, eu já posso me considerar bastante bem-sucedido. Obrigado, Fabinho. Bom, eu também tenho muito a agradecer, né, de estar aqui com vocês, aprendi bastante, são mentes brilhantes que também contribuíram para o meu crescimento, e eu sou muito satisfeita também com tudo que eu plantei, com tudo que eu consegui, mas ainda tenho muitos sonhos, eu ainda não plantei uma árvore, Jamil, eu ainda não escrevi meu livro, e quem sabe eu vou montar uma indústria, mas eu acho que esse daí vai ficar para uma próxima, viu? Mas eu vou lhe dizer de um outro sonho que eu tenho trabalhado nele, que é justamente aumentar a participação das mulheres nos palcos da odontologia, né, dos eventos, e dizer para essas mulheres, através de palavras suaves e de ações, que é possível para as que queiram, e que também tudo bem para as que não queiram, né? E que a gente pode contribuir, somar visões diferentes. Tem pessoas muito competentes por aí que muitas vezes não têm oportunidade ou não têm um incentivo, ou acham que vão enfrentar muitas barreiras, né? Então, eu sei que a sociedade vem transitando, ela vem mudando em vários níveis e eu acho que isso também. Então, nossas filhas, minha filha, já vai pegar um mundo diferente pela nossa contribuição, né? Então, esse sonho ele vem sendo desenvolvido. E eu vi no IN isso acontecer também. Muitos INs, né, que a gente veio acompanhando, a participação das mulheres aumentando, mulheres se dispondo realmente a estar em cargos de liderança ou em palcos e sendo felizes por isso. Eu acho que isso é um sonho que em breve vai se concretizar ainda mais. Bom, vamos lá. É o seguinte, num evento de odontologia, 2017, que esses dias o meu iPhone me lembrou que foi esse evento. Eu escutei teve uma palestra de uma pessoa que não é da odontologia. Ela até tem eu acho que tem uma das empresas de implante, né, que tem até a marca dessa ONG que na embalagem, né, acho que alguma coisa do bem, sorriso do bem, uma coisa parecida com isso. E ela deu uma palestra. O marido dela era dono de uma empresa de lâmpadas e tudo mais, inclusive de Guarulhos. E ela falou assim: chega um momento que o dinheiro ele se torna significante. Quando você tem uma quantidade expressiva, ele já não te dá mais o valor que você tanto busca. E ela falou que ela buscou o legado. Então, o que vai ser dela? Porque quando o corpo, né, se findar. Então, ela se preocupou muito com o que iriam dizer dela, a lembrança que teria dela. E eu acho que esse é o meu objetivo de vida. Eu sou um cara extremamente feliz, realizado com a minha profissão, com a minha família. Sou muito grato a isso. Mas eu acho que hoje o meu objetivo é de transformar, de ter um legado, né? Então, novamente falando do Jamil, eu sei que o momento ele vai. Eu sei que todo fevereiro tem a mesma mensagem dele dos 40 e alguns anos, mas ele construiu um legado, assim como vocês, né? Então, eu falo do Jamil pela proximidade que tem com ele. Então, acho que o meu objetivo de vida hoje é criar um legado. É que os meus netos, bisnetos, tataranetos se lembrem de mim, né? Que os meus alunos falam, cara, aprendi. Eu vi agora, há pouco tempo atrás, a gente estava conversando antes de entrar no ar, e vocês falando sobre alguns professores que foram referências. Isso é construir um legado.
Então, eu acho que, para mim, o meu objetivo de vida é construir um legado, que daqui 100 anos ou 50 anos alguém lembre de mim em algum ponto que eu possa ter acrescentado isso na vida de alguém. E aí, uma outra coisa que eu fiquei pensando, que a pergunta que você fez para o Jamil, que é algo também que eu já refleti sobre isso, era assim, o que não fazer, né? O que não, era isso, né? O que não fazer. O que eu não faria. Eu vou te dizer, o que eu não faria é um implante. O implante, momentos ao qual eu não deveria fazer um implante. Então, a maioria hoje do contratempo que eu tenho com algum paciente foi que eu não deveria ter feito aquele implante. Entende? Então, a gente tem uma frase, isso não é minha, de um médico, né, que ele fala que levou 3 meses para aprender uma técnica, acho que 3 anos o porquê que ele está fazendo aquela técnica e 30 anos quando ele não deveria fazer aquilo. E eu acho que da implantodontia é isso, o caos que eu tenho, né, da minha vida, o estresse que eu tenho como dentista, foi quando eu fiz e não deveria ter feito o implante. Então, para mim é mais ou menos isso. Mais uma vez, obrigado, estou muito honrado de estar aqui. Bom, gente, chegamos ao final de mais um podcast, agradecendo esses amigos queridos, foi uma delícia bater papo com vocês, reforçando nosso agradecimento à VM por esse em 2024, a maior edição de todos os tempos, a todos os parceiros, a New Dental Care, mais uma vez, e aproveitando que a Maristela citou, os outros podcasts foram gravados, inclusive exclusivamente falando sobre mulheres bem-sucedidas, contando histórias sobre sua carreira. Então, 4 convidadas ontem também deram um show, vai estar dentro dessa coleção de podcasts. Obrigado de coração, obrigado time, espero revê-los em breve.